Boa noite a todos, irmãos, irmãs. Vamos iniciar uma vez mais o nosso estudo, a nossa reflexão. O que nós separamos para a noite de hoje é uma análise sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem ali no início, né, porque o capítulo é bastante extenso. Nós vamos ficar focados então ali no tema buscai e achareis. Então vamos iniciar lendo o versículo de Mateus. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e àquele que bata à porta, abrir-se-á. Então, vamos iniciar aí a nossa reflexão. Começando pelo pedir, buscar e bater. Então, a gente observa aí 3 verbos: pedir, buscar, bater. O verbo, ele indica ação, né? Então, a gente já começa iniciando o entendimento dessa colocação aí em Mateus, que ele está falando sobre o trabalho. Então, a nossa reflexão vai ser em torno do trabalho. O trabalho material e o trabalho espiritual. É importante a gente já lançar essa reflexão logo no início para mostrar o direcionamento do nosso estudo de hoje. Geralmente quando a gente fala aí, né, tudo que pedir com fé será obtido, tudo que buscar vai achar, e às vezes a gente numa interpretação mais superficial, mais apressada, a gente poderia estar pensando, entendendo que, se eu tiver fé, eu pedir com muita fé, com muito ardor, eu vou conseguir tudo que eu pedir, da maneira como eu pedir. Então, a gente vai fazer uma reflexão hoje um pouco mais aprofundada, interpretando melhor essa colocação. Então, vamos observar que aí é um imperativo, né? Buscai. E depois, pedir, bater, buscar. Então, são imperativos com verbos, com ação. Então, vai estar todo essa reflexão focada no trabalho, e o trabalho material e espiritual. Então, vejamos. Então, é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Certo? Então, através do trabalho ocorre o progresso. E o trabalho, ele é a ação, quer dizer, é a movimentação de forças da inteligência. Então, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Por isso, então, que o trabalho é material e espiritual. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. No caso, o homem, né? É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, a gente vê aqui, toda uma caminhada desse homem, né? Ele vem lá da selvageria e chega à civilização. E só foi possível a ele essa caminhada através do trabalho. Quer dizer, essa caminhada
que trouxe-lhe um progresso, uma caminhada evolutiva, né? Então, isso só foi possível através do trabalho. Então, vamos confirmando lá com a pergunta do Livro dos Espíritos, lá nas leis morais, a pergunta 674, a necessidade do trabalho é lei da natureza? O Kardec faz essa pergunta e a resposta veio. O trabalho é lei da natureza. Então, é lei da natureza? Resposta: sim, é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. Então, olha, o trabalho é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, à medida que o homem vai caminhando dentro desse seu processo evolutivo, a necessidade de trabalho aumenta, porque aumenta a necessidade dele. Então, ele vai buscar mais conforto, né? Meios de facilitar a sua vida, enfim, o conforto, né? E então ele tem necessidade de trabalho. Então, à medida que ele vai evoluindo, isso vai crescendo. Só que a gente precisa pensar que é um crescimento material, mas também um crescimento espiritual. Então, a 675, por trabalho, só deve entender as ocupações materiais? Aí a resposta vem: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. É importante a gente entender o que vem a ser trabalho. Então, toda ocupação útil é trabalho. Eu vou trazer um parênteses aqui nessa reflexão do nosso momento atual. Hoje a gente está vendo aí a necessidade de frentes de trabalho para enfrentar toda essa situação da pandemia, né? Então, às vezes a gente, nas nossas conversas, a gente fala assim: os médicos, os profissionais da saúde estão aí na frente de tarefa, né? na linha de frente de trabalho. E outros trabalhando em ONGs, né? Auxiliando aí os seus irmãos nas suas necessidades. Mas é importante a gente entender que nós também temos como auxiliar através da oração, né? Uma palavra de conforto que você leva para alguém já é um trabalho. Então, assim, por trabalho, vamos entender que é toda ocupação útil. Então, assim, auxiliar alguém de uma maneira ou de outra, você está trabalhando, né? Então, o progresso da humanidade, ele vai ocorrendo através da reencarnação. Então, aqui a gente vai trazer uma reflexão do progresso ligado com a reencarnação. Assim, então, isso aqui está lá no Evangelho, né, nesse capítulo. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Então, a gente só consegue entender essa caminhada lá do homem da caverna até os nossos dias atuais, entendendo o processo da reencarnação. Por quê? Aceitando, né, a reencarnação. Se as almas fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Então,
não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. É uma reflexão lógica, né? Então, ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, a alma gradualmente, né, ela vai passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então vamos observar a nossa caminhada aqui. Então a gente saiu da barbárie e chegou na civilização material e estamos a passos lentos, mas estamos caminhando para a civilização moral. Se a gente for fazer uma avaliação do perfil da sociedade atual, nós vamos perceber que ainda está bem distante dessa civilização moral, mas estamos a caminho, né? Então, a evolução da inteligência, do princípio inteligente, ele vem desde lá das plantas, esse princípio desenvolvendo ali a sensibilidade, passando ali pelo instinto nos animais irracionais e alcançando o homem ali na idade da razão. Nesse estágio aqui, esse princípio inteligente, ele está maduro para receber essa outorga aqui do livre-arbítrio. Então é quando o homem, esse princípio inteligente alcança o estágio hominal da razão, é que ele passa a ter o livre-arbítrio. E aí, então, iniciando ali com o homem selvagem, o homem selvagem ele só vai trabalhar para atender às suas necessidades básicas e vai chegando lá no homem civilizado. E o homem civilizado, tanto na questão da civilização material e a civilização moral, ele está dentro de uma regência ali da lei de insaciabilidade. Quer dizer, então, por isso que fala que à medida que ele vai progredindo, as necessidades vão aumentando. Então, ele vai se amadurecendo e vai tendo que trabalhar mais, porque ele se torna insaciável. Enquanto o homem selvagem, ele só está ali nas necessidades básicas, à medida que vai fazendo essa escalada aqui, a insaciabilidade vai tomando conta. O que é isso? Quer dizer, aquela necessidade de sempre melhorar cada vez mais, né? Então, ao invés de só buscar alimentação, abrigo e defesa, ele já passa com o desejo de melhorar. Então, esse desejo, essa insaciabilidade é justamente o impulso que leva ao progresso. Então, ele vai fazendo descobertas, invenções, e com isso o trabalho está junto. Sempre a necessidade de estar trabalhando, né? Então, diz ali no Evangelho que o homem é filho de tuas obras. Olha, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo do homem, os seus membros teriam atrofiado. E se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. Então, por isso que se fez do trabalho uma necessidade.
Então, veja bem, se não fosse a exigência material, quer dizer, o corpo, a força física, não tivesse essa necessidade desse trabalho, esses membros estariam atrofiados, né? E a mesma coisa a inteligência. Então, a inteligência, a necessidade de fazer esse trabalho, quer dizer, é o próprio dinamismo, o próprio movimento do trabalho que vai propiciando essa abertura, né? Que vai propiciando esse desenvolvimento dessa própria inteligência. Então, em outras palavras, ele poderia estar dizendo: procura e acharás. Seria: trabalha e produzirás. Então, dessa maneira, serás filhos das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, é a questão aqui da lei de causa e efeito, né? De ação e reação. Quer dizer, então, você vai ter mérito e será recompensado pelas tuas obras, né? Então, refletindo aí e tudo que pedirem, se crerem, vocês receberão. Então, precisamos lembrar que isso acontece dentro desse princípio do ajuda-te e o céu te ajudará, que nós acabamos de ver aí. O homem é filho de suas obras. Então, ele trabalha, ele realiza a obra e ele é recompensado. Então, assim, quem busca, vai buscar alguma coisa. Quem está buscando, está sempre buscando alguma coisa. Então, a reflexão, já partindo aí para uma reflexão filosófica, é importante a gente fazer essa pergunta para a nossa própria consciência. Se nós estamos buscando a nossa própria melhoria, o nosso próprio progresso, se nós queremos alcançar essa civilização moral, então o convite agora é para quem fez essa escolha, para quem já fez esse despertamento de que deseja alcançar a civilização moral. Então, a pergunta que nós vamos fazer para a nossa própria consciência: qual é a minha busca? Então, vamos pensar, vamos parar, vamos pensar, gastar um tempo da nossa vida e fazer essa meditação. Então, o que eu estou buscando, né? Qual que é a minha busca? Começando por pensar o que exatamente estamos pedindo em nossas orações. O que a gente pede? Então, lá no livro Pão Nosso, tem uma lição que chama Oração. O livro Pão Nosso é autoria espiritual do Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, analisando esse versículo de Paulo na sua carta aos Colossenses, ele diz: preservai em oração, velando nela com ação de graça. Velando nela com ação de graças. Então, o Emmanuel comenta que muitos oram exigindo resultados imediatos. Outros
perseveram, no entanto, se mantêm angustiados. Desgastam-se e consomem valiosas energias em aflições injustificáveis. A palavra de Paulo é muito clara. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graça. Então, a oração intempestiva, diz Emmanuel, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Então, essa mensagem aqui do Emmanuel, ela nos traz uma oportunidade dessa reflexão. O que nós estamos buscando? O que exatamente nós estamos pedindo nas nossas orações? Como nós estamos orando? Será que nós estamos dentro desse grupo que oram exigindo resultados imediatos? Ou a gente está preservando na oração, mas nos mantendo angustiados? É importante a gente parar e pensar nisso aí, sabe? Porque assim, a gente às vezes está mal acostumado realmente nessas exigências descabidas. A gente fala, vamos orar. Mas a oração é orar e entregar, né? A oração com fé não é aquela oração que vai nos trazer aflições. Porque se a gente estivesse desgastando e consumindo valiosas energias em aflições injustificáveis. Então a gente tem acompanhado aí, hoje aí através da comunicação que está muito fácil, né? Os grupos aí de WhatsApp. E mesmo assim, algumas mensagens que aparecem, a gente percebe no fundo da colocação das pessoas, a maneira como as pessoas fazem as suas colocações, a gente acaba percebendo que existe essa aflição, existe essa angústia. Então, é aquela oração, aquele pedido intempestivo, daquela aflição, daquela pressa, daquela agonia, Então, a palavra de Paulo é clara. Sim, persistir na oração, mas velando nesse trabalho em ação de graça. O que é a ação de graça? Ação de graça é justamente, primeiro, eu não estou orando assim, de braço cruzado, aguardando que venha tudo ali do céu, quer dizer, que aconteça um milagre. Então, a ação de graça é você fazer a sua oração, mas assim, né? De mangas arregaçadas e de braços postos para o trabalho. O que me compete? Qual o meu papel? O que me cabe? O que me é possível movimentar, trabalhar para mudar, para melhorar, né? Então, a oração intempestiva constitui de pensamentos desesperados, isso que às vezes a gente observa. No fundo das conversas, das pessoas, da maneira como são colocadas, a gente percebe nitidamente. Então, mesmo nós, né? A gente percebe que a gente está dentro desse vórtice. Quantas vezes as nossas colocações, a maneira como a gente está se
se portando, a gente... Opa, peraí. Deixa eu dar uma parada aqui e dar uma analisada na coisa, porque olha como é que está meu comportamento, como é que está, principalmente o nosso comportamento íntimo, né? Muito bem. Então, o buscar e acharás, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Olha, detalhe. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade. Olha o detalhe. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. A palavra castigo aqui, a gente pode entender a reação natural da lei, né? Lembra que no slide anterior a gente viu que o Emmanuel comenta também lá que a oração intempestiva ela vai ser solta como uma flor que o vento leva, uma flor improdutiva que o vento leva. Então veja bem, para a gente ter esse quadro aqui, nos auxilia a gente fazer a nossa autoanálise, né? Como que está o meu íntimo? Eu estou orando com confiança, no sentido de me manter dentro da tranquilidade? Então, assim, se eu estou pedindo que o problema seja resolvido, ou que eu seja liberto daquela situação, daquela experiência, ou eu vou pedir força, né? Eu vou pedir luz para clarear o caminho, porque muitas vezes a gente, preso ali na nossa arrogância, a gente não vê o caminho se abrindo. Não vê as portas que se abrem. Se não me engano, foi hoje mesmo, uma leitura que a gente faz aí todos os dias às 6 horas. Parece que foi hoje, li esses dias. Falando, se a gente está tão assim, tão fechado, que a gente vê uma porta se fechar, e aí a gente fica ali naquela inconformação, preso naquela inconformação, e não vê as outras portas que estão se abrindo. É isso aqui, ó. Então, pedi a luz e se vos clarear, clareie o caminho. Então, buscar e acharás é isso. A gente vai achar. Se você está buscando com sinceridade, pedindo com sinceridade, com fé, confiança, fervor, Pai, me mostra o caminho. O que me cabe, o que me compete. E muitas vezes a gente entra mesmo ali, naquela contrição ali, buscando mesmo. Porque às vezes a gente está mesmo sem um norte, né? Então, sempre aparece. As forças, né? Assistência dos bons espíritos. Sim, os bons espíritos vêm nos assistir, vêm nos trazer bons conselhos, mas
não é daquela forma como a gente está esperando que vê. Isso é uma intuição que aparece na sua mente, né? Uma ideia que não tinha aparecido na sua mente aparece. E a assistência dos bons espíritos, eles nos assistem com seus fluidos benéficos, né? Através da oração ali você vai se planificar, você vai se sentir animado, né? Com confiança, você vai sentir que algo acendeu dentro de você, uma esperança, uma confiança, um otimismo. Com humildade. Porque a nossa arrogância é nosso capricho. A gente quer que a coisa seja dentro do nosso controle. Então é importante a gente entender isso. Se está havendo ali, nós estamos nos apresentando no altar divino com a devida humildade. É importante a gente pensar nisso, porque é a maneira que a gente vai buscando, né? E buscando e encontrando realmente a luz divina, né? Então, qual é a minha busca? Outra questão. O que vim buscar ao pedir a reencarnação? A quais tarefas me propus? Então, ao invés da gente entrar em desespero, em aflição, é começar a olhar para a experiência da vida e falar, olha, qual tarefa que eu me propus? Qual que era a minha pretensão ao reencarnar? Nessa situação, nesse contexto, né? O que eu busco na doutrina espírita, o que eu busco em Jesus? Importante, né? Afinal, o que nós estamos buscando em Jesus? Será que nós estamos buscando o Mestre Jesus? Nós estamos buscando o pastor que vem nos conduzir, nós, as ovelhas desgarradas? Vamos parar e pensar. O que eu busco em Jesus? O que eu estou pedindo para Ele? Para atingir a plenitude, só uma coisa basta: espírito de luta capaz de arrebatar as velhas algemas. Eu trouxe esse quadro aqui da Maria, né? Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Naquela passagem, lembrando que Jesus fala para Marta, Maria escolheu a melhor parte. Uma coisa só é necessária, né? O espírito de luta, capaz de arrebatar as velhas algemas. Então, nós estamos presos nessas algemas da nossa arrogância, do nosso egoísmo. Então, o espírito de luta, quer dizer, o nosso principal trabalho, a nossa principal luta é conosco mesmo. Por isso que está lá no Evangelho. Então, nós refletindo ali, o que eu busco na doutrina espírita? Então, está indo lá no Evangelho. Reconhece o verdadeiro espírita pelo empenho em transformar suas más tendências. É exatamente isso aqui, ó. Então, vamos pensar. O que nós estamos buscando na doutrina espírita? As preocupações sobre as coisas imediatas. A gente não fica preso nessas coisas imediatas. Então, essas preocupações caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem.
Porém, a busca incessante da verdade trocará as coisas múltiplas por uma só, que é a paz interior com segurança espiritual. Então, esse chamado de Jesus ecoa em nossas almas durante muito tempo. Venham a mim e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Aprendei comigo. Nós estamos buscando em Jesus um mestre? É a nossa pergunta para a nossa consciência, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Então venham, venham, eu lhes darei descanso. Esse chamado ecoa no profundo de nossas almas. Agora, o Emmanuel, num outro livro, o Fonte Viva, ele tem uma lição que chama Consegues Ir? Analisando justamente esse chamado. Então, ele diz, fácil é repetir e ouvir. Realmente, repetir e ouvir esse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Agora, quão difícil é ir? Ele traz essa reflexão para nós. Ouvir é fácil, ouvir o chamado é fácil, mas ir, né? Realizar o caminho. Porque para ir é o caminho que Jesus mostrou, né? Ele próprio, eu sou o caminho, né? O meu caminho é o caminho estreito. Então, por isso, é um caminho difícil ainda para nós. E por que para nós é difícil? Por que é tão difícil ir? Porque nós estamos presos, algemados, né? No cárcere do desânimo que isola o espírito. Nós estamos algemados no apego aos bens transitórios. E nós estamos com a fé insuficiente. Porque Jesus disse, se você tiver a fé do tamanhozinho do grão de mostarda, você vai remover montanhas. E a gente... Se nós estamos, como diz o Emmanuel lá no outro livro, com aflições injustificadas, nos mantendo angustiados, aflitos, então onde é que nós estamos? Qual o tamanho da nossa fé? Consegues ir? Então, exige de nós o ânimo, um passo de fé. Isso implica em ter que sair do lugar, sair do comodismo. Aí que tá. Então, eu trouxe esse pensamento aqui do Lao Tse, né? Um caminho de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Então, muitas vezes, nós estamos tão presos nas nossas algemas do orgulho e do egoísmo e da nossa preguiça, do nosso comodismo, de querer orar de braços cruzados e esperar que tudo caia, né? Então,
nós não conseguimos ir. Que a gente não sai do lugar. Para dar o primeiro passo, nós precisamos sair do lugar. Descruzar os braços, né? Então, ele nos orienta, deixemos no passado o homem selvagem. Avancemos aqui e agora, com ânimo, fé e esperança, para alcançar a cada passo um tanto mais de realização em espírito e verdade. Então, o passado nós vamos deixando, olhando sempre para frente, olhando sempre para o alto. Sairmos aí dos nossos preconceitos, né? Fazendo sempre essa realização em espírito e verdade, velando em ação de graça, como diz Paulo, né? Isso é avançando, avançar. E avancemos aqui e agora. Então, o tempo mais importante é o tempo do agora. Sem estar preso no passado e sem estar em aflição pela incerteza do futuro. A nossa possibilidade de realização, de crescimento, de amadurecimento, a nossa possibilidade de achar está no agora, certo? Então, partindo aí já para o encerramento, concluindo também com Emmanuel no livro Pão Nosso, ele tem uma lição que chama os 3 imperativos, que é o pedir, o buscai e o batei. Então, quanto ao pedir, ele diz: no emaranhado de tuas lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Cada frase aqui a gente teria aí uma palestra de novo de reflexão, né? Quer dizer, então, a doutrina espírita, ela é esse farol que ilumina o nosso entendimento. Nós sabemos que as nossas experiências terrestres é esse emaranhado de lutas e débitos, porque nós ainda somos aqui mal saídos aí do primitivismo. Então a gente ainda, dentro da regência dessa lei de causa e efeito, então as nossas experiências é esse emaranhado, é um emaranhado de lutas e de débitos, né? Então, dentro desse emaranhado, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação. Então é aquilo que ele falou antes, é pedir luz, pedir força, pedir entendimento, dedicações, libertação. Quer dizer, esses preconceitos, tudo isso está massificado na nossa mente. O Dr. Maurício costuma muito falar da mente mecânica, então a gente está muito preso dentro dessa mente mecânica. Então o homem precisa aprender a pedir esses caminhos de libertação. Agora,
Uma vez pedidos os caminhos, é importante, é por isso que ele fala 3 imperativos, né? São 3 verbos, pedir. Tá, então, o que eu peço? O que eu estou pedindo? Né? Então, é importante, para esse crescimento, é importante pedir esses caminhos de libertação, né? Mais uma vez, e tudo que pedir será atendido. Então, se você está pedindo a luz, se você está pedindo a força, se você está pedindo o seu despertamento, o despertamento da sua consciência, você vai encontrar, né? Agora, precisamos também buscar, é o segundo imperativo, né? Pedir, buscai. Então, o trabalho continua, o movimento continua. Então, buscai. A procura constitui-se de esforço seletivo. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. É preciso aprender a buscar o bem legítimo. Então, a busca é através desse movimento, desse esforço, que ele chama aqui de esforço seletivo, quer dizer, é indispensável saber fazer aquilo que a gente chama do discernimento, né? Discernir. Tem uma reflexão que diz assim, que nós temos 3 forças da alma, né? Então, é a vontade, o desejo. E quando você fala, eu quero. Então, aqui é quando você está pedindo, eu quero. Agora, ele fala assim, querer é poder, né? Mas poder é saber fazer. Então, aqui está o buscai, né? Eu quero, eu posso. Mas eu posso como? Sabendo fazer. Então, aqui está a nossa busca. Aqui está o nosso aprendizado. Com o despertamento da consciência, através do pedir, a consciência vai te mostrar. Você vai se autoconhecer, olhar os pontos a serem trabalhados, né? Então, esse é o buscai. E continua. Tem o terceiro, batei. Então, assim, eu quero, eu posso, porque eu aprendo, eu vou saber fazer e eu realizo. Então, batei é a realização. Então, bater a porta da edificação. Com o martelo do esforço e o buril da boa vontade. Para quê? Para transformar os recursos da vida em obras luminosas de arte divina. Então, meus irmãos, a reflexão que a gente vai deixar aqui, então, nessa noite, é que a gente faça mesmo essa busca para nós mesmos, né? Esse olhar voltado para dentro de nós. Esse autoconhecimento, olhar os pontos em nós ainda a serem transformados, sabendo aproveitar toda a experiência que a existência terrena está nos trazendo. Então, saber buscar realmente os recursos que a oração nos traz. Então, quando a gente ora com fé, não combina nos mantermos em intranquilidade. Ainda que os acontecimentos, as ocorrências,
estejam na contramão daquilo que a nossa arrogância determina por ser o melhor. Que Jesus nos abençoe, que nós busquemos força a cada dia para nos tornarmos sempre melhor, melhor e melhor. Muita paz.